Quando o Bruno me propôs fazer esse roteiro, eu achei que não tinha muito para falar de um MacBook Pro de mais de 6 anos atrás. Mas se você está buscando um notebook com sistema macOS e tem um orçamento mais baixo, não tem jeito. Os modelos usados são um caminho de muita gente. Por isso mesmo, a ideia do vídeo de hoje é explicar o que você consegue, quais as dificuldades, benefícios e, claro, dizer se vale a pena o MacBook Pro de 2014 em 2020 e 2021. Geralmente você encontra modelos usados no Mercado Livre, mas nossa parceira Go Imports tem um marketplace onde é possível encontrar modelos de MacBook usado. O MacBook Air 2020 do Bruno, aliás, será listado por lá. Se quiserem dar uma olhada, tem link abaixo e cupom de desconto na loja, então tá tudo aqui na descrição. Mas agora, bora falar desse MacBook Pro 2014. Eu quero começar esse vídeo já colocando as specs desse equipamento em evidência, porque apesar de ser um notebook lançado lá em 2013, final de 2013, 2014, ele ainda tem funcionado muito bem e entrega um conjunto super legal para o que eu, André, ando fazendo. Por aqui nós temos um Core i5 de quarta geração, o 4278U, com 8 GB de memória RAM, rodando a 1666 MHz, placa de vídeo integrada ao processador e um SSD de 500 GB que foi adicionado posteriormente. Mas para mim o grande ponto alto desse equipamento é o painel de Retina Display, que para a faixa de preço em que esse notebook está inserido atualmente, perto aí dos R$4.000, tem uma qualidade muito boa para consumir conteúdo e trabalhar também com projetos audiovisuais. Mas aguenta aí que eu comento um pouco mais sobre ele já já. Nós escolhemos esse modelo para análise porque ele é basicamente o último que consegue rodar o novo macOS Big Sur numa boa. Mas se você pensa em usar essa máquina para trabalhos que demandam muito de processamento, pode não ser o mais indicado. Para escrever os roteiros, navegar na internet, tanto como o Safari quanto o Chrome e até consumir vídeos no Netflix e YouTube em 4K, ele segurou tranquilamente. Inclusive, eu consegui até usar um pouco do pacote Adobe para fazer uns trabalhos mais tranquilos e editar os meus vídeos de boas. Entre pegar um MacBook Air mais novo, 2015 ou 2016, e esse modelo Pro um pouco mais antigo, o resultado em benchmarks desse carinha ainda podem ser melhores pelo seu gasto energético maior e sistema de refrigeração, mas na boa, não é potente para os dias de hoje. O que pesa mesmo é na hora de trabalhar com muitas abas do navegador, fazer projetos em 3D com muitos detalhes, editar imagens do Photoshop cheia de camadas e filtros e, por exemplo, finalizar ou renderizar um projeto de edição de vídeo. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho um projeto padrão que eu uso para fazer uns benchmarks nos notebooks que passam por aqui e para renderizar um vídeo de 8 minutos em 4K com camada de ajuste de cor e algumas inserções do After Effects, o MacBook Pro precisou de mais de 45 minutos para fechar o vídeo por completo, enquanto o meu desktop com i7, 32 GB de RAM e uma RTX 2060 conseguiu fazer o mesmo trabalho em pouco menos de 6 minutos, e o XPS 13 desse ano precisou de 28 minutos em média. É uma diferença bem grande se a gente for comparar lado a lado, mas de novo, é uma máquina mais velhinha e que não tem sequer placa de vídeo dedicada. O que me impressionou, no entanto, foi o fato de, mesmo com as limitações, conseguir editar sem nenhum gargalo um arquivo em 4K antes de aplicar cores e efeitos. Se você vai para o Final Cut, por exemplo, fica ainda mais tranquilo de fazer tudo funcionar por conta da integração do software com hardware. Voltando a falar um pouco da tela, ela conta com uma resolução de 2560 por 1600 pixels e um brilho médio de 286 nits, que usando dentro de um escritório vai super de boas, mas eu não indicaria muito se o caso fosse trabalhar em campo, embaixo do sol. Para comparar com os notebooks atuais que eu testei, o que melhor chegou perto dessa configuração de tela foi o Dell XPS 13 com uma tela de 4K e um brilho de 500 nits de luminosidade, coisa que só vai ser compatível nos MacBooks Pro mais novos. O MacBook Air de 2020 chega a 400 nits, mas notebooks até os mesmos R$4.000 dificilmente passam dos 300. No geral, a tela tem um tamanho e qualidade bem legal que mantém o equipamento portátil e ainda é bom para escrever coisa e ver um vídeo de vez em quando. Isso acaba chamando outro ponto, que é o corpo relativamente compacto e todo construído em alumínio. E é esse
esse um dos motivos para que esse equipamento de quase 7 anos ainda pareça recente. Ele ainda tem uma pegada bem robusta e bem acabada, coisa que a Apple consegue fazer muito bem em seus dispositivos. Até pouco tempo, notebooks até R$3.000 tinham um perfil muito maior e mais pesado que esse carinha aqui, mas agora um Lenovo S145, apesar do acabamento plástico, consegue chegar a um peso e tamanho bem parecido sem te fazer gastar tanto, mas claro, com uma tela bem pior. No geral, esse é um equipamento que tem uma refrigeração bem boa e que me passa uma segurança legal para trabalhar com ele, seja no colo ou na mesa. Eu sei que a Apple segura bem o desempenho para que a gente tenha uma experiência legal nesse ponto, mas isso gera alguns gargalos, principalmente em equipamentos menores, como o MacBook Air e os novos modelos Pro, que sofreram bastante com o Core i7 e i9 mais recentes. Mas aqui com o i5 eu tive basicamente o que eu esperava. O que impressiona, no entanto, é tanto o teclado quanto o trackpad que são acima da média. O teclado segue aquele padrão de teclas mais altas que tá voltando agora, com um travel distance bem confortável e ainda é retroiluminado. O trackpad, por sua vez, aceita todos os gestos do sistema com perfeição e, aliás, eu só fui de fato entender o motivo de tanta gente aclamar o Magic Trackpad depois que eu usei esse equipamento. É uma experiência muito boa de uso porque consegue combinar o sistema bem fluido com a responsividade do toque. Eu curti pra caramba. Uma outra coisa que me deixou satisfeito nesse notebook é a questão de conectividade, já que ele conta com Bluetooth 4.0, Wi-Fi de 5 GHz, duas portas USB 3.0 do tipo A, duas Thunderbolt que, convenhamos, mesmo tendo capacidade de transferência de 20 GB por segundo, não é o mais prático do mundo, porque qualquer coisa que você queira ligar como um SSD mais rápido, ou sei lá, uma tela adicional, vai precisar de adaptadores. Para fechar, ele tem uma saída HDMI, entrada P2 para fone e microfone e a entrada para SD card, que para quem trabalha com vídeo, foto e tudo mais, é uma mão na roda. Claro que poderia ter mais USB 3.0 e até uma USB do tipo C, por exemplo, mas de novo, a gente tá falando de um notebook de 2013 e depois dele vieram os modelos que só tinham portas USB do tipo C e mal P2. Ah, ele também conta com uma webcam de 720p que nessa época de infinitas reuniões por videochamada pode sim ser uma mão na roda. Eu ainda preciso falar da bateria porque como ela foi trocada recentemente, ela vem conseguindo manter uma carga por umas 6 ou 7 horas de uso mais tranquilo e brilho da tela no máximo, o que é bem bom pro meu dia a dia. Se você for comprar um notebook desses, dá uma olhada nos ciclos de bateria, coisa que é facilmente encontrada nas configurações de sistema ou providencia a troca em lojas especializadas. O dólar alto e a pandemia não estão ajudando muito para deixar essa troca barata, mas vale muito a pena se você pensa usar um equipamento desse para levar para a faculdade ou precisa ficar muito tempo longe de uma tomada. Eu não vou entrar muito em detalhes de áudio sobre esse notebook porque eu sinto que as caixinhas de som foram muito comprometidas com o tempo de uso que essa máquina tem. Então eu vou resumir a minha opinião em: é um alto-falante bem meh, apesar de muita gente ter reclamado da qualidade sonora na época do seu lançamento. Eu não tive muita saída por aqui e o melhor uso foi com a caixinha de som ou fones de ouvido ligados no Bluetooth. Bateria, som e geralmente algumas manchas na tela são as principais marcas do tempo que você deve encontrar nesses modelos mais antigos. Agora, voltando a falar um pouco do sistema, uma coisa que me agradou muito foi o fato desse notebook já ter suporte completo ao Big Sur, sistema operacional que foi lançado esse ano e, poxa, conta com as mesmas coisas que um MacBook zerado, tirado da caixa. Eu contei um pouco mais dessa experiência no vídeo de novidades do Big Sur e no vídeo da minha transição de Windows para Mac, mas é fantástico ver como a Apple consegue entregar uma experiência bem condizente dentro de todos os notebooks. E mesmo depois dele ter sido atualizado, eu não senti nenhum gargalo ou instabilidade. Eu peguei esse Mac com Catalina e poucas semanas depois eu instalei o beta do Big Sur e funciona do mesmo jeito. Resumindo um pouco da minha opinião, é um notebook de 2013 com cara de 2018 e que ainda consegue entregar um pouco mais do que modelos de mesmo preço em algumas frentes como a construção em tela. Quando a gente fala de performance, o resultado é meio subjetivo e depende bastante dos softwares que você utiliza, mas se decidir se afundar no ecossistema Apple, dá para colher alguns benefícios. O que eu mais gostei foi da portabilidade da construção e da tela desse notebook, mesmo sendo mais antigo. Ele traz um conjunto que, apesar
apesar de não muito forte, não tem gargalos. Para quem precisa de performance para editar vídeo, mexer com 3D e afins, e provavelmente irá posicionar o notebook junto de um setup com monitor externo, um Windows mais atual com placa dedicada pode fazer muito mais sentido, principalmente se tiver SSD. Agora, se você trabalha com desenvolvimento web ou de aplicativos, ou até mesmo com Photoshop e Illustrator, que exige menos de uma placa de vídeo, vai fundo. É um notebook que consegue segurar muito bem no processamento, tem uma ótima qualidade de imagem e tem uma boa autonomia de bateria, além das atualizações do sistema que devem chegar por mais 1 ou 2 anos de forma oficial pela Apple. Bom, se gostaram do vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal para sempre acompanhar os vídeos que a gente posta aqui no Escolha Segura. Eu sou o André, me segue lá pelo Instagram, um grande abraço para vocês, até a próxima, tchau, tchau!